Um muro físico, concreto, tijolos, arame farpado, metralhadoras, cachorros, da terra de ninguém, um muro. Falar isso nesses tempos, em 2014, de internet, que um muro dividia o mundo, um muro de concreto. Eu assumi o cargo de correspondente da Globo na Europa em 88. O mundo que eu cheguei era um mundo ainda, a organização geopolítica herdada do fim da Segunda Guerra Mundial. A Guerra Fria, o que foi? Os aliados da Segunda Guerra para derrotar Hitler, os nazistas, os americanos e soviéticos, uma vez a guerra terminada, eles fizeram conferências, Yalta, Potsdam, para dividir zonas de influência, onde ficaria sobre a esfera do socialismo, modelo soviético, e onde ficaria sob a esfera do capitalismo, modelo americano. Tirando algumas exceções, o mundo foi dividido em dois pedaços. Essa ordem gerou a Guerra Fria, porque chama-se fria porque não havia disparos, não houve batalhas, mas havia uma guerra por mercados, corações, mentes e uma tensão muito grande por causa do arsenal atômico dos dois lados. Era um mundo que vivia sob o espectro, a ameaça de um conflito nuclear que marcou a minha geração, marcou gerações. Havia até um certo niilismo na juventude de que vale fazer qualquer coisa na vida se a qualquer momento o mundo pode acabar. Porque uma guerra atômica não haveria vencedores, né? Não sobraria nada nem batatas para o vencedor. Até que essa corrida armamentista entre o bloco capitalista e o bloco comunista acabou por levar uma das partes à falência. As apostas e bravatas e voluntarismos até de Reagan como presidente dos Estados Unidos, falando de guerra nas estrelas, e levou a bancarrota o outro lado, e houve uma necessidade de avaliar, mesmo porque o sistema socialista do Império Soviético produzia aviões, armas, bombas atômicas, mas não produzia absorventes íntimos para as mulheres, bens de consumo, eu estou dando como exemplo, bens de consumo mínimos para a população. Havia um descontentamento muito grande da população e principalmente há que se entender, se a gente vai botar em linhas muito gerais, em nome de justiça social e de igualdade, o discurso do socialismo real era abrir mão de liberdades. As liberdades individuais, as liberdades de mercado eram tidas como valores pequeno-burgueses que deviam ser sacrificados em nome da ditadura do proletariado, da ditadura de uma classe que promoveria a justiça social. E, do lado do capitalismo, o discurso da liberdade, defendendo os valores clássicos da liberdade individual e do livre mercado, porém produzindo riqueza, mas porém sem uma distribuição de riqueza equânime, ou pelo menos uma distribuição de riqueza, sem modelos de distribuição de riqueza. Nesse mundo, a esfera soviética tinha ficado com o leste europeu, a Europa Oriental. Vários países como Tchecoslováquia, Romênia, Hungria, Polônia, Bulgária, e um país havia sido dividido entre as duas forças, o país que gerou as duas primeiras guerras, e a Alemanha foi dividida em dois pedaços, com a agravante de que sua capital histórica, Berlim, que ficou no território da Alemanha Oriental, da chamada DDR, República Democrática Alemã, esta ficou dividida em dois. A capital ficava dentro do território da Alemanha comunista, mas a capital era dividida em dois. Um lado pertencia ao universo capitalista e o outro ao socialista. Através desses 50, 40 e tantos anos, nessa chamada cortina de ferro, onde ficavam os países de modelo do socialismo real,
o povo tentou por várias vezes se sublevar, procurar fazer uma revolução dentro da suposta revolução socialista. Primeiro em 56, na Hungria, onde foram massacrados pelos tanques soviéticos. Depois em 68, na Tchecoslováquia. Depois em 80, com Solidariedade na Polônia. Até que esses regimes começaram a fazer água economicamente e moralmente falidos. Então, por causa dessas pressões, no início do ano de 89, a Hungria abriu a fronteira para a Áustria. Essa fronteira aberta virou um vazamento de todos os descontentes desses países que viviam sob essa ditadura do socialismo real. No caso da Alemanha, vamos nos fixar na Alemanha, porque é o mais emblemático e icônico, porque todos os outros países podiam mudar de regime político sem acabar. No caso da Alemanha, a única coisa que justificava a existência da Alemanha Oriental era a ideologia. Se mudasse o regime político, por que continuar com duas Alemanhas? Essa era a questão que todos se perguntavam, uma vez que abriu-se a fronteira da Hungria para a Áustria, começou um efeito dominó, isso chegou à Alemanha. Quando a Alemanha estava comemorando, a Alemanha Oriental estava comemorando 40 anos de existência, com grandes paradas triunfais do futuro radiante do socialismo, toda aquela propaganda, 50 mil jovens já tinham deixado o país. Esse aniversário foi o último aniversário que a Alemanha Oriental celebrou. O Gorbachev, que nessa época já fazia reformas na União Soviética, também premido por essas contradições e por a falência econômica do país, deu um beijo no Erich Honecker, que era o líder da União Alemanha Oriental, e falou: aqueles que se atrasam serão punidos pela própria história. Dito e feito, 10 dias depois desse aniversário, Honecker era destronado, elegia-se um reformista, o Egon Krenz, para fazer a reforma na Alemanha, mas essa reforma mas era irreformável. Era como a própria União Soviética se revelou 1 ano, 2 anos depois, em 91, a própria União Soviética acaba porque quando veio a liberdade de imprensa, em que o povo desses países pôde ficar sabendo da verdadeira história do socialismo real, aquilo não se sustentou mais em bases morais, sociais e políticas e acabou. Depois da queda, como eu disse, do Honecker e da ascensão desse reformista do Egon Krenz, eles, para evitar a fuga em massa, que já alcançava números alarmantes, liberaram as exigências, diminuíram as exigências para os alemães orientais viajarem para lá e para cá, até que teve uma tarde, um fim de tarde, onde numa conferência de imprensa burocrática que se fazia todos os dias, um burocrata, um aparatic do Partido Comunista, Günter Schabowski, falou assim como quem não quer nada: e aí, a partir de agora também os alemães orientais que quiserem viajar para conhecer a Berlim Ocidental podem ir e voltar. E aí ele disse isso e alguém falou: mas quando isso saiu na televisão, que os berlinenses orientais poderiam atravessar para o outro lado, visitar Berlim Ocidental e voltar sem constrangimentos, e isso não foi anunciado quando? Imediatamente na noite de 9 de novembro, começaram a se avolumar multidões em volta do muro que dividia as duas cidades. Porque, aliás, falei de várias coisas aqui, não falei que havia um muro que dividia as duas Alemanhas, e um muro físico, concreto, tijolos, arame farpado, metralhadoras, cachorros, da terra de ninguém, um muro. Falar isso nesses tempos, em 2014, de internet, que um muro dividia o mundo, um muro de concreto. Naquele momento, naquela noite do dia 9 de novembro de 89, milhares de pessoas se comprimiam em direção ao muro e a direção, o Comando Central do Partido Comunista Alemão tinha que decidir. E é bom lembrar que naquele mesmo ano os chineses haviam esmagado revoltas e protestos pedindo democracia, haviam passado tanque por cima e matado centenas de milhares de pessoas. Se ia se adotar uma solução chinesa, o que se faria?
e aí simplesmente se falou, abre. E aí foi a grande festa, porque os berlinenses orientais começaram a passar para o lado ocidental e todos começaram a perder o medo, subir no muro. Foi um momento em que ficar em cima do muro foi o gesto mais revolucionário, ao contrário da expressão. E quebrar tudo, e era uma grande festa de união e reunião de famílias, de pessoas, do mesmo país que ficou dividido por tanto tempo. Isso foi simbolicamente muito poderoso, marcou assim, o fim da experiência do socialismo real, o colapso do comunismo, gerou e aí gerou esse mundo que nós estamos vivendo hoje, porque a Guerra Fria, ela, com toda a sua brutalidade, esquematismo, maniqueísmo, mas o mundo era um mundo equilibrado. Havia dois lados, dois polos. Depois que essa ordem mundial se extinguiu, o mundo, antes de se tornar um mundo multipolar, que é para onde nós estamos caminhando, um mundo muito desequilibrado, de uma hegemonia de um sistema, e a procura de maneiras de lutar por progressos sociais fora do socialismo, porque para continentes como a América Latina, como a África, como vastas porções da Ásia, o socialismo sempre tinha sido uma alternativa. E naquele momento se mostrou que economicamente era um sistema inviável. E aí que caminhos que a gente ia seguir para lutar por justiça, né? E para mim, particularmente, como repórter, arremessado ali naquele momento em que acabava o século XX, e como disse o grande historiador Eric Hobsbawm, foi o curto século XX, que começa com a Primeira Guerra, em 14, e termina com a queda do muro em 89, com o fim da União Soviética em 91. Para mim, que sou filho de refugiados alemães, eu estava contando o fim da história da minha família, que teve que ir embora da Alemanha por causa do nazismo, se dividiu, veio parar aqui na América, nesse doce Brasil que nos recebeu a minha família, mas eu pude contar como repórter o fim dessa história para minha vozinha, para minha oma, que ainda era viva naquela época, para minha mãe, então se revestiu ainda de um caráter mais comovente ainda, porque, olha, essa parte da história acabou. Inscreva-se já no Revisão, que logo mais tem vídeo.